Olá pessoal, eu sou o professor André Valente, seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre comunicação para um mundo de paz. O que são a comunicação não violenta e a assertividade? E como essas formas de nos comunicar podem estabelecer relações mais equilibradas e harmônicas. Então, quando pensamos em um mundo mais sustentável, em um mundo mais justo, em um mundo de paz, não tem como a gente não pensar na forma como nós nos comunicamos. Até porque vários estudos mostram, e a gente mesmo pode comprovar isso observando no nosso dia a dia. Grande parte dos problemas de desarmonia, de conflitos, de desentendimentos que existem estão relacionados a uma má comunicação. A uma forma muitas vezes agressiva, preconceituosa de se expressar, a coisas que poderiam ter sido ditas para resolver problemas e não são ditas. Enfim, há uma comunicação que ainda não prioriza uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade. Pensando nisso é que surgem esses conceitos de comunicação para um mundo de paz. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Se nós pensarmos bem, a comunicação é uma das coisas mais importantes da humanidade. Porque da forma como nós nos comunicamos, nenhuma outra espécie faz. Os animais também se comunicam, eles se comunicam usando sons, eles também vocalizam seus sons como nós fazemos, eles se comunicam com expressões faciais, eles se comunicam com expressão corporal, eles se comunicam por meio de gestos também, assim como nós. E nisso nós somos todos muito parecidos. A diferença é que nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de articular a linguagem. O que isso significa? Significa que a gente se comunica com sons aos quais nós atribuímos significados, e com esses sons nós formamos palavras, com essas palavras nós criamos conceitos, criamos ideias que dão forma ao mundo em que vivemos e que servem também para que a gente possa desenvolver mais discursos, mais textos, mais ideias. Essa é a grande diferença entre nós e os outros animais. Então nós podemos dizer que a comunicação verbal, que é essa que nós seres humanos desenvolvemos, ela é uma exclusividade nossa e é ela que nos define como seres humanos. Porque tem uma outra coisa também. Nós não só falamos utilizando as palavras, mas nós pensamos utilizando essa mesma linguagem. Então, nós também pensamos em palavras. Então, de fato, a capacidade de comunicar é aquilo que nos marca como seres humanos. E isso já começou há milhares de anos, há mais ou menos 70 mil anos, quando a espécie humana começou, a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, começou a se espalhar pelo planeta, foi preciso comunicar. Foi preciso começar a dar nome às coisas, foi preciso começar a informar onde havia alimentos, como pegar esses alimentos, como se proteger do frio, como se proteger dos inimigos, dos predadores, quem eram os povos nos quais a gente podia confiar, quem eram os nossos inimigos. Então foi assim, trocando informação, falando um do outro. Foi dessa forma que nós nos desenvolvemos como humanidade. Se pensarmos ali Grécia e Roma, quando começa a ser formada a base da civilização ocidental, nós vamos ver que também ali a palavra, o discurso, a linguagem é fundamental. Por exemplo, na Grécia Antiga, quando nós estudamos a história das cidades gregas, da formação de conceitos como democracia, cidadania,
Nós vamos ver que quem era cidadão? Quem era cidadão é quem podia falar. Quem podia falar nas assembleias, na chamada ágora. Era quem tinha direito à fala, direito à palavra. Por isso, até hoje, o direito à expressão é uma busca. O respeito ao direito à liberdade de expressão é uma busca. Por quê? Porque a possibilidade de nós falarmos, de nós participarmos das discussões é que garante a nossa cidadania, é que garante a nossa existência. Então, em Grécia, em Roma, era considerado cidadão aquele que tinha direito à fala, aquele que sabia dominar o discurso, a palavra. Quando nós estudamos hoje a retórica, né, na forma das figuras de linguagem, quando nós estudamos a língua na forma da chamada gramática, tudo isso vem dessa época em que entender a linguagem, sistematizar essa linguagem era muito importante. E se nós pensarmos nos dias de hoje, nós vamos ver que nós estamos passando por um momento em que a linguagem é fundamental. Olha só quantas discussões nós temos hoje sobre palavras. Olha, não usa essa palavra porque ela carrega preconceito. Olha, esse termo não é muito bom porque ele expressa algo racista. Esse termo expressa algo machista. Então nós estamos vivendo um momento de discussões sobre a linguagem. A história vem sendo revista. Olha, não foi bem assim que aconteceu. Por exemplo, não vamos falar em descobrimento do Brasil, né? Podemos falar sim em uma invasão, podemos falar na chegada dos portugueses. Ou seja, qual é o termo mais adequado para nós falarmos sobre os acontecimentos do passado, os acontecimentos do presente, sobre a sociedade em que nós vivemos? Então está havendo uma grande revisão de conceitos no momento em que a gente está vivendo. Conceitos como indivíduo, cidadania, família, etnia, classe, gênero, direito. Todos esses conceitos estão sendo discutidos. Muita gente que nunca tinha ouvido falar de alguns desses conceitos está ouvindo falar agora e está começando a discutir o seu significado. Há uma crítica, por exemplo, a como a linguagem pode reforçar certos estereótipos, certos preconceitos, e há uma preocupação em que a sociedade coopere, há uma busca por cooperação para que cada pessoa comece a repensar, comece a ensinar para o outro, comece a discutir com o outro e dizer, olha, não é legal falar assim e tal, toma cuidado. Então nós estamos realmente passando por uma mudança nesse sentido. Há uma busca de cooperação que não é só das pessoas, é das pessoas, é das organizações sociais, dos governos, na promoção da paz, dos direitos humanos, do respeito, da diversidade, e tudo isso passa pela linguagem. Tudo isso está relacionado à linguagem. Então, como que a gente pode se comunicar bem no século XXI? Já que a gente percebeu que é tão importante se comunicar bem, o que é se comunicar bem? Se comunicar bem no século XXI é saber do que se fala, ou seja, ter propriedade de fala, que é o conhecimento daquilo que você está falando. É importante saber, para isso é importante estudar, é importante ler, é importante pesquisar, para que a gente possa falar das coisas com conhecimento. É importante saber com quem se fala. Eu preciso saber com quem eu estou falando. Para quê? Para que eu possa exercer o meu respeito, a minha empatia, a minha alteridade, que é considerar o outro quando eu falo. Para que haja respeito mútuo entre as pessoas. Pensar, é saber como se fala. Ou seja, quais as palavras que eu utilizo, quais os conceitos, de que maneira eu utilizo essa linguagem, de que maneira eu utilizo esses conceitos. É exercitar a criatividade.
é ser capaz de inovar conceitos, é ser capaz de dar novos nomes às coisas, é saber argumentar, saber colocar o seu ponto de vista, discutir, apresentar as bases, buscar convencer o outro, é ser assertivo ao defender um ponto de vista. Agora, atenção, precisamos tomar cuidado com uma coisa. Na era da informação, a gente vem sendo muito impulsionado a falar. A falar, a expressar o que a gente pensa, a escrever o que a gente pensa, né? Nas redes sociais esperam que a gente dê o nosso ponto de vista sobre tudo, nós temos que comentar, nós temos que expressar opinião. Então, cada vez mais na era da comunicação, das novas tecnologias de informação e comunicação, a gente vem sendo impulsionado a usar essa linguagem. Mas a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, existe uma frase que tem sido bastante utilizada nos dias de hoje que é minha opinião e você tem que respeitar. O problema é que as pessoas confundem o seu direito de ter uma opinião com o utilizar da linguagem para expressar muitas vezes discursos de ódio, preconceitos e até mesmo falar certas coisas que podem se caracterizar como crime. Então precisamos tomar cuidado. O nosso direito à liberdade de expressão não pode ferir o direito do outro de existir, de ser respeitado, de ser preservado contra os preconceitos. E eu respeitar o seu direito de ter opinião não significa que eu vá concordar com a sua opinião. Essa que é a grande questão aí que o século XXI vem chamando a nossa atenção para uma melhor forma de comunicação. Então, respeitar não se confunde com concordar. E para isso, é importante que antes de nos preocuparmos em como falar bem, nós nos preocupemos em como escutar bem. Então, nós temos muitos cursos sobre oratória, muita coisa na internet nos ensinando como falarmos melhor, como nos expressarmos melhor. Mas nós precisamos aprender também a escutar. É preciso saber ouvir. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar na comunicação. E uma das formas de saber ouvir é eu considerar que o outro que está me ouvindo merece o meu respeito. Então, se a gente quer buscar uma comunicação mais harmoniosa, mais pacífica, nós temos que buscar a assertividade. O que é a assertividade? Assertividade. A palavra vem do latim assertio ou assertionis e em latim era uma declaração formal de que alguém é livre ou escravo. Fazia parte do processo de libertação. Era a afirmação dessa libertação. Então, a assertiva era uma afirmação. Você está livre. E essa afirmação dava ao outro direito à liberdade. E esse termo acabou chegando nos dias de hoje com a ideia de que quando eu sou assertivo, eu vou ser objetivo, eu vou falar o que eu sinto, o que eu penso sobre as minhas necessidades, mas sem desconsiderar que o outro também pensa, o outro também sente, o outro também tem suas necessidades. A assertividade, ela é um ponto de equilíbrio entre a agressividade e a passividade. A agressividade é quando você não considera o outro e acaba atacando o outro. E a passividade é quando você, para não ter problemas com o outro, você muitas vezes se omite, muitas vezes se cala, muitas vezes acaba aceitando só o que o outro quer, mas sem pensar em você mesmo. Então, nem uma coisa, nem outra. Nem eu pensar só em mim e ignorar o outro, mas nem pensar só no outro e me ignorar. É buscar o equilíbrio. Claro que não é uma coisa simples, é um exercício, mas a ideia aqui é que você comece a pensar sobre isso e praticar isso no seu dia a dia.
E pensando nisso, essa assertividade vai nos levar a uma comunicação não violenta. Esse é um outro conceito muito interessante que surgiu nos últimos tempos, que é a ideia de que eu, ao me comunicar com o outro, busco não atacar o outro, busco não ofender o outro. Tá? Então é observar sem julgar ou avaliar quando o outro está falando. E observar o meu redor quando eu tenho que falar sobre ele. Procurar olhar sem tanto julgamento, sem tanta avaliação, para que eu não me sinta muitas vezes agredido em coisas que não estão me agredindo. Tá? Procurar identificar e comunicar o que sentimos. Por isso é muito importante a gente entender o que a gente sente. Peraí, deixa eu entender o que eu estou sentindo. E poder dizer para o outro, olha, eu não gostei. Olha, eu fiquei incomodado. Então isso é uma forma da gente poder dizer sem agredir o outro. Eu estou falando, olha, o que eu senti foi isso. É reconhecer e é comunicar as nossas necessidades. Olha, eu preciso disso aqui. Não, eu quero isso. Eu espero isso. Sem também necessariamente atacar o outro, falando apenas do que eu estou sentindo. É pedir o que for necessário pedir, não só por palavras, mas por gestos, por olhares, por postura, pelo tom e pelo volume de voz. Porque às vezes não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. Então, às vezes, o tom, o volume, a maneira como a gente fala pode agredir mais do que o que a gente está falando. Então, é buscar também exercitar esse tipo de preocupação. E aí nós vamos desenvolver a chamada escutatória ou escuta ativa. Lembra o que eu disse? Escutar é tão importante quanto falar. Mas como é que a gente faz para desenvolver isso? Como é que a gente faz para aprender a escutar o outro? Primeira coisa, escutar com interesse. Então, o outro está falando, preste atenção no que o outro está falando. Não adianta o outro estar falando e você está lá mexendo no celular, está olhando para o outro lado, está pensando nas suas coisas, ou o outro está falando e você está ali pensando, peraí que eu quero responder ao que ele está falando. Escuta primeiro, para depois, quando for a sua vez, falar. Não é concordar ou discordar, mas é compreender. É aí que está a chave da empatia. Muita gente acaba confundindo quando alguém discorda e fala, você não tem nenhuma empatia. Não. Para eu demonstrar empatia pelo outro, eu não preciso concordar com o outro. Eu posso apenas compreender por que o outro está falando daquela forma, por que o outro pensa daquela forma, mesmo que eu não concorde. Eu compreendi. É manter o foco no que está sendo dito e não desviar o assunto. A pessoa está falando sobre um assunto e você, não, mas lembra aquele dia você fez? Não. Trata do assunto de agora. Ou a pessoa está falando sobre um problema localizado e você, não, mas e aquele outro problema? E aquela outra pessoa? Não. Trata do problema que está sendo resolvido naquele momento. Isso é saber ouvir. É ter paciência, lembrar que cada pessoa tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de explicar as coisas, tem a sua velocidade, e que a gente precisa tentar entender o outro também. É dar um retorno, saber ouvir é dar um retorno. Então a pessoa está falando, dá um sinal para ela, um olhar, uma palavra, mostra para outra pessoa que você está ouvindo o que ela está falando, que você está prestando atenção, que você está entendendo. Antes de opinar, perguntar se a pessoa quer a sua opinião. Porque às vezes a pessoa só quer desabafar, só quer falar dela, só quer falar de um problema. Saber ouvir é também saber que às vezes você precisa ficar em silêncio só escutando, porque a pessoa só precisa desabafar. Então pergunta, fala, você quer que eu fale alguma coisa? Você quer saber a minha opinião? E se a pessoa falar, não, eu só queria desabafar mesmo. Então você silencie e respeite a opinião do outro. E para uma comunicação não violenta, quais são os passos que você poderia trilhar? Então solta a vinheta da curiosidade e vamos ver.
Escutar o que o outro tem a dizer sem julgamentos. Ao falar, atentar-se à questão discutida e não desviar o assunto para outra questão. É evitar a segunda pessoa. Ah, mas você... Por quê? Porque isso soa como acusação. É não falar da personalidade da outra pessoa. É evitar comparações. Ninguém gosta de ser comparado. Lembra quando a sua mãe, o seu pai fala, ah, mas o seu irmão, o seu primo, você não gosta de ouvir isso. Então, evite comparações. Cada pessoa tem o seu jeito. É evitar exageros como, ah, mas você sempre faz isso. Ah, mas tudo que você faz, ah, mas todo mundo pensa assim. Ah, mas todas as pessoas são assim, assado. Não tente adivinhar as intenções do outro. Na dúvida, pergunte: o que você está querendo com isso? O que você está querendo dizer? Para tentar entender o outro. E lembre-se, nós não podemos controlar o outro. Muitas vezes, mesmo diante do seu esforço de ter uma comunicação não violenta, você precisa lembrar, você não controla o outro. Então pode ser que o outro haja de uma maneira violenta. E aí a gente tem sempre duas opções. Uma é sim se defender porque é um direito. A outra é simplesmente se retirar e falar, olha, você não está querendo conversar e eu não estou afim de briga. Então depois a gente conversa. E ao se defender, lembre, a sua intenção é apenas se defender e não atacar o outro, porque senão toda a sua tentativa de uma comunicação não violenta se perde. E assim chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Dá uma olhada nos links aí da plataforma para você ter mais conhecimento sobre esse assunto e vamos para uma reflexão sobre o conteúdo da aula. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Rubem Alves. Bons estudos e até a próxima aula.